Aula de número 10, História do Brasil, terceira série do ensino médio, segundo reinado, características políticas. Então, nós já tivemos a formação do Estado brasileiro a partir ali da independência, estudamos o primeiro reinado e o período regencial, que a gente sabe foram períodos bastante conturbados da história do Brasil, do Estado brasileiro. Por quê? Porque no primeiro período, né, Dom Pedro não foi muito hábil, né, nessa relação aí com as forças políticas, né, com os portugueses e com a elite agrária brasileira, né. Sofria muita pressão e acabou, e tinha uma crise de legitimidade exatamente porque ele era herdeiro do trono português. Então, ele acaba realmente deixando o Brasil para ir disputar o trono português, para sua filha Maria, e deixa o seu filho. E aí se inicia o período regencial, que continua tendo essa crise de legitimidade, porque aqueles que estavam governando no Brasil não eram legítimos herdeiros do poder, né? A gente teve um avanço liberal nos 7 primeiros anos aí do período regencial, depois um retorno conservador, que eram, né, as esferas que disputavam o poder nesse período, conservadores e liberais. E aí, quando a gente tem esse retorno conservador, a gente tem o golpe da maioridade, né, liderado pelos liberais, para, né, evitar, né, frear esse avanço conservador e colocar no poder, né, aquele que tinha legitimidade para estar no poder e que poderia ser um símbolo aglutinador, o que Dom Pedro I não conseguiu ser esse símbolo aglutinador, né? Tivemos muitas revoltas durante o período regencial, o que não vai acontecer durante o segundo reinado. Então, o segundo reinado vai ser caracterizado por um período de estabilização aí, nós vamos ter pouquíssimas crises políticas, né? Então, o Estado brasileiro vai passar a estar consolidado, né? No primeiro e segundo, no primeiro reinado e período regencial, o Estado estava em formação. No segundo reinado, o Estado está em consolidação. Vamos ter pelo menos 4 aulas sobre o segundo reinado, cada uma falando de um aspecto. Essa aula número 10 é sobre as características políticas do segundo reinado. Com o golpe da maioridade, arquitetado pelos políticos do Partido Liberal, encerra-se o período regencial e inicia-se o segundo reinado. Os primeiros anos do segundo reinado foram marcados por conflitos políticos que envolveram o Partido Liberal e conservador, que eram aqueles que estavam disputando o poder durante o período regencial. Não se identificavam diferenças ideológicas claras entre os dois principais partidos políticos. Ambos tinham a mesma origem e representavam os interesses do mesmo segmento social, que era a elite agrária. Então, é aquela velha história. Eles eram farinha do mesmo saco, representavam o mesmo grupo social, não grupo político, mas o mesmo grupo social. Então, a disputa entre eles, né, quem tomava o poder ou não, pouco ia significar aí para os mais pobres, né, para os escravos, para aqueles que eram mais pobres da sociedade. Não havia transformação social, já que eles representavam o mesmo grupo. Então, sendo liberal, sendo conservador, o Brasil continuava sendo governado por uma elite que via na manutenção do trabalho escravo, né, um importante fator, e que a gente sabe que foi o que influenciou para que a família real continuasse no poder até 1889. A gente lembra, a gente tem que associar uma coisa com a outra. A escravidão acaba em 1888. A República nasce em 1889, ou seja, derruba a monarquia. Então, a monarquia estava no poder, né, em grande parte para a manutenção do trabalho escravo, ou por ela manter o trabalho escravo
para agradar essa elite agrária. E aí a gente vai ver que é essa elite agrária que vai tomar o poder durante os primeiros anos da República, que vai ser ali a chamada República Velha, né? Que vai ter lá aquela política do café com leite, né? Que essa é o comando do poder das elites de Minas Gerais e São Paulo, né? E relacionado ao setor agrário. Em 1848, estourou em Pernambuco a Revolução Praeira, que agitou parte significativa do Nordeste do país. O movimento propunha reformas políticas e econômicas radicais e teve ampla participação popular. Com a criação do Ministério da Conciliação e de uma forma de governo semelhante ao parlamentarismo inglês, no final da década de 1840 e início de 1850, iniciava-se um período de calmaria política entre os liberais e conservadores. Então, em grande parte, essa calmaria vai acontecer pela eficácia e pela habilidade de Dom Pedro em coordenar esses dois grupos políticos. Lembrando, dois grupos políticos, não grupos sociais, já que eles representam o mesmo grupo social, que é a elite agrária. E esse parlamentarismo brasileiro aí do Segundo Reinado também vai ser um parlamentarismo mais ou menos, né? É o que a gente chama de parlamentarismo às avessas. Por quê? Porque diferente do parlamentarismo inglês, por exemplo, onde o rei reina, mas não governa, aqui era o contrário. O parlamento se submetia ao rei e não o contrário. Então, por isso que a gente chama desse parlamentarismo aqui de um parlamentarismo às avessas. O objetivo era resolver os conflitos dentro das esferas políticas, evitando que, tras conflitos, incitassem manifestações populares. Voltando a salientar, Dom Pedro II foi extremamente hábil, Dom Pedro II e, lógico, seus auxiliares, em contornar de forma política para evitar confrontos, né? Então, evitar excitações, revoltas, né? Por isso que a gente diz que esse período foi o período de calmaria, né? Um exemplo só que nós temos de revolução foi a Revolução Praeira, né? Que foi contida muito rapidamente. O único problema de Dom Pedro vai ser um problema externo, que vai ser a Guerra do Paraguai. Foi uma cilada que ele entrou, né? Que foi o início do fim, né? A partir da Guerra do Paraguai, que o Segundo Reinado vai começar a ter problemas. Mas até então, do ponto de vista interno, politicamente, ele estava resolvendo muito bem essas questões. A grande diferença entre o parlamentarismo inglês e o modelo brasileiro era que, enquanto no primeiro a força política concentrava-se principalmente no parlamento, no segundo o poder moderador continuou a atuar como principal mediador. Então, lembrando, o poder moderador foi instituído por Dom Pedro I, mas ele permaneceu durante o Segundo Reinado. E o poder moderador foi usado pelo imperador exatamente para neutralizar o poder do parlamento, né? Eu acho que tem alguns presidentes do Brasil aí que sonham ter um poder moderador, né? Se ele tivesse o poder moderador, ele ia usá-lo sem restrições, né? Ia usar todo o momento. Lula Inácio. Não, o Lula, de certa forma, ele usou mais da forma política, né? Foi ali, a mesada ali, pagando uma mesadinha para os deputados, que ele conseguiu, né, ter bastante calmaria no seu governo, né? E aí nós temos um exemplo, né, do nosso atual presidente, aquele que eu não menciono o nome, que prefere ir para o enfrentamento, né, ou criar enfrentamento, né? Então, vamos dizer assim,
dos últimos presidentes do Brasil, qual se pareceria mais com Dom Pedro II? O atual ou o Luiz Inácio? Inácio. Luiz Inácio, né? Ele consegue resolver de forma política, né? Já o atual, né, ele cria problemas políticos ao todo o tempo. E, né, isso aí os historiadores no futuro vão tentar interpretar, mas talvez até propositalmente, né? Muitas das crises, às vezes são criadas para abafar uma outra crise e até mesmo para criar um contexto de enfrentamento, né? Parece que a turbulência é criada de propósito pelo atual governo, mas voltando lá no Dom Pedro II não queria saber disso e ele foi sendo muito hábil nessa relação. Aí nós temos aí Iracema, de José Maria Medeiros. Em 1865 foi publicado o romance que agitou o país, revolucionou a literatura brasileira, Iracema, de José de Alencar, né? José Maria Medeiros é a pintura. A obra fez um retrato das paisagens nacionais e incorpora o anagrama de América, invertendo as letras Iracema, né? A obra representa o nascimento do Brasil, nascimento entre aspas, né? Por meio de símbolos e analogias caros ao movimento literário do romantismo, utilizando figuras mitificadas do indígena para compor o seu enredo. As manifestações do romantismo brasileiro foram amplamente incentivadas por Dom Pedro II. Dom Pedro era um camarada, né, que gostava muito da literatura, das artes, que se interessava pela criação de um sentimento nativista, mais distante e independente da cultura da antiga metrópole portuguesa. Então, isso aqui mostra muito bem como que se dá a construção do sentimento nacional, né? Como que o Estado ele é criado e depois vem sendo construído o sentimento de nação para que as pessoas aceitem aquele Estado, né? Para que haja um sentimento de unidade nacional. Então, usar de forma até mítica o indígena, né, como característica do Brasil, para despregar da gente de Portugal, foi muito importante, e Dom Pedro II, né, incentivou bastante isso para, né, tentar construir esse sentimento nacional brasileiro, de brasileiro, né, já que o Estado vem antes do que a nação, né. Aquele exemplo que eu sempre dou para vocês, né, na Itália, né, criamos a Itália, falta fazer o italiano. Então, o Brasil seria da mesma forma. Nasceu o Brasil, mas quem é o brasileiro? Né? Havia muitos sentimentos regionais. O Nordeste, que tentou ser independente, em Minas Gerais, né, que teve a Inconfidência, os paulistas, né, que tinham uma identidade própria, né, de paulista, tinham a sua figura mítica, que era o Bandeirantes. Então, Dom Pedro vai trabalhando para que vá sendo construído um sentimento de unidade nacional de brasileiro. Então, por hoje é só. A nossa próxima aula.